Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Aus. Bom Dia. Tarde. Aqui já tá chegando a tarde. Ainda não sei como é. Ah, não, né? Tem essa regra ainda, né? Muito bem, gente. Felicidades a todos. Programa Quadrinhos começando com Bru. Eu? Vai. Eu, não é vai, gente, é Vanessa. É vai. Vai nessa. Não é vai, não é vai. Vai nessa. Não é vai, cara. Vai nessa. Ó, peraí. Nem vem que o da Bru pegou. Mas vai, gente, vai é... Vai nessa. Não, Vai vai, nessa. é. Mas é Vanessa, não. Escola de samba, vai de São Paulo. Ó, ela tem duas opções. Ou é vai ou vai nessa. E aí? Qual você escolhe? Nenhuma. No meu registro está Vanessa. Tá bom, então a gente vai Eu te pegar. amo de Bruna, amiga. A gente vai agora. A gente vai pegar agora aquela ideia do Gregório do Vivier de não apelidar, né? Não apelidar. Pode. Não Não apelidar o mordeu o próximo. coleguinha. Não mordeu o coleguinha. Não matar o colega. Não mataram o coleguinha, mas legal, cara. É, vai falar sobre isso. Se tem a regra, é porque já deve ter acontecido, né? Porque, assim... Cara, por incrível que pareça, eu já vi isso num vídeo no YouTube. Um menino com 4 anos matou outro na escola nos Estados Unidos. Ai, o assunto ficou muito sério. De repente. Foi por lá da super macabro, meio. Meio Poxa. Edson. Eu nada a ver com isso. O que eu acho mais legal com vocês é que eu posso trazer ideias mais fáceis que poucas pessoas conhecem tão bem. Então, o Renan estava reclamando porque o Samuel tem Vingadores, por exemplo. Só que o Vingadores, a gente pegou o Marinho, o Thiago Marinho, para falar dos Vingadores. E aí, cara, o Samuel teve que ler Vingadores até. Ele tá lendo os Vingadores dos anos 60. Mas Vingadores é, né? Mas ele não tá lendo Vingadores atual, tá lendo anos 60. A gente foi lá pra alma da coisa. Flash the Point. Flashpoint é atual. É, o Flashpoint é atual. 2000 e pouquinho. Tá, mas o que eu mais achei legal dele, eu tava vendo, é o Batman. Tá, vamos falar do nosso quadrinho Tá bom. hoje, né? Porque... Gente, no universo dos quadrinhos, dos super-heróis, uma das coisas mais legais que tem é que morrer é um problema. Para quem já lê quadrinhos há muito tempo, principalmente de super-heróis, sabe que é muito raro o personagem ficar morto por muito tempo. Vide com o Super-Homem, Capitão América, Fênix dos X-Men. Então, morreu, passou um tempinho, dá o ar da graça novamente e volta para atormentar alguém. Deve ser isso aqui mesmo. Pois é. Então, assim, qual o entendimento que nós temos da morte? Até hoje nenhum. É besta, fútil, mas ninguém sabe que vai morrer. Não sabe como, o que, mas vai morrer. Um dia ou outro morre. Uma hora vai, né? Tem um sábado qualquer em que o cara fez uma brincadeira. Esqueci agora o nome do produtor, né? Do cara que faz o sábado qualquer. Daqui a pouco eu lembro. Mas ele tem uma brincadeira tipo Deus, né, falando pro planeta Terra. Vou dar um spoiler para vocês. Todo mundo morre no final. Como é que a gente entende a morte, muitas vezes? É meio louco, mas como é que a gente entende a morte? Morreu, acabou? A única certeza. Nós temos. Tanto não morreu e acabou. É que não, já falou pra nós. Morre. A mas morte só é o fim morre da vida. Quando eles param de esquecer você. Quando eles te esquecem. O conceito grego de morte, né? O conceito antigo de morte, melhor dizendo. O conceito... então, os gregos antigos, você só morria... Boa, né? Esquecesse de você. Quando Não lembrasse mais nada. Então, não é bem uma morte. Que nem algumas... Você só vai sair de coisas cena. falam, Você só vai sair de cena. reencarna, sei lá. Sei lá. Não, e o legal é que, se você for ver a morte por esse lado, Não, pode falar. se você for ver a morte por esse lado, de que você só morre quando você é esquecido,
Como é que vocês pensam em Aristóteles, Platão, Sócrates? Então eles não morreram? É, Que legal. Olha, que legal. pegando essa ideia, eles não morreram, eles estão... Por As aí. ideias deles, não é? Perambulam por aí há, sei lá, 4.000 anos, 5.000 anos. Pois é, então você tem aí uma galera que dá o ar da graça sempre, né? Pois é. Mas a nossa sociedade tem um problema sério com a vida e com a morte. A gente está cada vez mais relegando a morte. A gente quer viver mais. E quer viver bem. E quando eu falo isso, a gente quer viver mais, quer viver bem, a gente vai entendendo aí que a morte virou uma coisa absurda. A gente quer enganar ela o máximo possível. Dá rasteira nela. Fica aí. Tenta atrasar, mas cedo ou tarde. Tudo vai. Ela te Querendo busca, ou não. né? Cedo, tarde. Mas a morte é o fim da vida? Não, velho. O Edson Oda, que faz o quadrinista, né? Ele tem uma malária, né? Que no malária fala exatamente isso. O cara quer matar a morte. E aí ele fala para ele, se eu morrer, pensa bem, daqui a 500 anos, a humanidade vai estar num nível monstruoso, porque ninguém morre mais. Você falando isso, eu tô pensando aqui agora. Imagina se não existisse a morte. Tanto de jeito que eu estaria na Terra. Nossa. Não daria certo. Não ia dar assim. Gente, demais. Aliás, se ela não existisse, alguém ia fazer ela acontecer. Eu acho que não. E Sem a morte, o que nos faz continuar na verdade? Uma meta com foco que você determina na sua vida. Se você não tem medo de morrer, então aí vem uma coisa legal, né, que uma vez alguém falou, entre super-heróis. Pensa no Batman, pensa no Super-Homem. O Super-Homem tem medo de quê? No nosso planeta ele é imortal. Ele é praticamente imortal. Kryptonita. Kryptonita, magia. Na verdade, não é isso. É eu sempre esqueço o nome da namorada dele morrer. Um dos maiores medos dele é esse. Ela partir, ele ficar sem ela e o que será dele? é isso que vai acontecer. E ela vai morrer. Se fosse E ela vai morrer um dia porque ela é humana. Sim. A Lois Lane um dia tem que morrer porque ela é humana. Legal. Mas a gente tem um entendimento muito complexo da morte. A morte pra gente é um problema monstruoso. E não é uma coisa tão simples. É uma coisa realmente complexa. O que é morrer? O que é esse finish? O que é esse acabou? E por que nós temos tanto medo dele? As religiões vêm numa hora dessa para dar esse acalento. Quando você morre, todas as religiões, todas elas, de cristãs, muçulmanas, de cristã, muçulmana, judaica, shintoísta, taoísta, satanista, animista, todas as religiões vão falar o quê? Existe algo depois. Tem que existir algo depois. Sem esse depois a gente não consegue continuar. Por mais diferente que seja de cada religião, sempre vai ter outra vida que eles supõem, eles falam. A outra vida tem que existir. E o quadrinho de hoje fala exatamente disso. Essa outra vida. O quadrinho de hoje é feito por Eric Peleias, Gustavo Borges, Michel Ramalho, até o fim. E conta a história de um grupo de amigos que estavam fazendo uma viagem e de repente... Papum. Tipo, acontece alguma coisa, né? A gente sabe que Algo vai acontecer. acontece e eles vão para o outro lado. Daí que vem, né? Literalmente até o fim. Músicas para hoje? Aí agora deixa com o seu todo. É, Tipo, só músicas A não ser depressivas. que Bruno tem um palpite, Não, Bruno é legal. Ai, gente, o que é que vocês têm comigo hoje? que tá muito quieto, mas tá muito estranho. Não tenho música assim na cabeça. Tá, então a gente vai pegar algumas músicas de morte aí. Ah, você vai rapidinho. Depressivas legal. ao extremo. Na verdade, é que ele faz uma citação, né, de Life and Death and Love and Birth, que na verdade é de um quadrinho, né, de uma animação do
Steven Universe, que na verdade nem é uma música completa, né? Ela é bem pequenininha, na verdade. Mas tem uma hora que eles estão cantando uma música dentro do carro. Ah, não, isso é da cena, sabe? Não, é porque... Essa música podia pôr essa música daqui. Pois Da cena é. legal. Tá, cadê? Foxy Gun. É mais ou menos isso. Então a gente vai aí colocar... Daqui a pouco a gente fala o nome delas, tá? Aqui. Vamos pensar aqui, descobrir primeiro qual é. Chitãozinho Chororó. E nessa dizer que não quer. Fox Gun e Chitãozinho Chororó. Eu tava lendo. Daqui a pouco a gente volta. Muita gente lutou para que as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva ou múltipla tivessem suas garantias de cidadãs respeitadas. Nesse ponto, as leis brasileiras estão entre as mais avançadas do mundo. Nossas leis asseguram a inclusão nas escolas de todas as crianças com quaisquer níveis de deficiência, além de reabilitação, formação profissional e outros direitos fundamentais. O direito ao trabalho, tanto no setor público como no privado, é uma realidade que se consolida a cada dia, independente do tipo de deficiência. E atenção para uma coisa muito importante: qualquer discriminação ou não cumprimento dessas leis deve ser denunciado. Procure o Ministério Público ou Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Lilian, nossa personagem principal. Lucas, Benjamin, estão numa viagem, né? Isso é comecinho do quadrinho, então não é spoiler, né? Estão de carro, curtindo a vida, ouvindo as músicas que vocês acabaram de ouvir do Foxy Gun, Follow the Leader e Chitãozinho Chororó com Evidências estão logo no comecinho também. E todas elas vão falar, e eles estão conversando sobre eles e tudo mais, indo para algum lugar, quando de repente um acidente, o carro capota, os 5, não é spoiler, os 5 morrem. E aí agora vai ser a vida deles do outro lado, né? E ela, em especial, não quer morrer. Ela não aceita que morreu. De jeito nenhum, né? Então ela faz um acordo com uma entidade. Eu tenho que voltar. Você pode dar o nome da entidade? Sim. Uma suposta noiva. A história da noiva é legal. A história da noiva é A história legal. dela, a história dela é da hora. Pois é, então... Parece eu. Mentira. Não faria É isso. por esse caminho aí, né, Bruno? Não faria isso. É quase, né? É quase. E aí, gente? Como é um quadrinho leve, é um quadrinho rápido, não é nada muito grande. Mas o mais legal é que ele vai tratar de certos assuntos do que a gente dá valor na vida. Apesar de a gente falar de morte o tempo inteiro, mas pelo menos o entendimento que eu tive é o valor que a gente dá à vida. Alguém tem alguma coisa aí falado sobre isso? Não. Eu falo. Eu não quero falar não. Pô, gente, por favor, né? Falar sobre o personagem ou... Os personagens. Tá. A Lilian, ela era bem focada no trabalho. Tipo, pra ela... Tudo era trabalho. Tudo era trabalho. E eu acho que ela... Eu fico assim apontando pra mim. Porque parece com alguém que nós conhecemos, né? Eu não sou assim, Renan. Você garante? Gente, vocês estão atrapalhando o foco da menina. Vocês estão atrapalhando Tirando ela. ela. Tirando o foco dela. Ela era muito focada no trabalho e deixava de aproveitar algumas coisas. Realmente parece comigo. Eu falei, eu sabia. Quando eu vi chegar esse potinho, eu vai ter você na hora. Pois é, né? Pois é, né? Ai, nossa. Eu acho que eu vou morrer e vou ficar assim. Pra você ver como não funciona uma entidade que você concentrando elas. Ela mesmo caiu em Não, cima. agora que eu tô aqui assim, tipo... Tá aí o próximo. Tem o... Irmão dela, É o o Lucas? Lucas. É Lucas. O Lucas, ele...
Acho que se eu falar aqui agora vai dar bastante Não, coisa. tenta evitar um pouquinho. A Bruna Mas tentando resumou. evitar. Mas, Calma, a é. Bruna tentando evitar. tá Deixa eu bom. conseguir, Vanessa, né? Não, não quero falar não. E aí, como é que é o Lucas? Ah, tá. Como o Pedro estava falando aqui, as pessoas ao redor dele veem ele como uma pessoa alegre e tudo mais, do jeitinho dele. Só que ele não é bem assim, ele esconde várias coisas. E no finalzinho do livro, vocês descobrem, assim, eu não vou falar. Descobre muitas Aí coisas. você não vai falar, né? Eu não vou falar. Obrigado. Tem outra pessoa aqui, né? Quero apanhar. Benjamin. É o noivo. Também? Noivo dela. Não? Ela tinha um noivo, gente. Tinha. Ah, tá. Eu sei, é porque o Benjamin não tem como falar muita coisa. Ele não porque aparece só no a começo, a não vida se dele sabe. assim é mais no finalzinho, quando tem a parte dele, que aí fala mais. Mas também gosto de falar já muito spoiler. Não tem muito. Ela mais que reclama da vida dela pra ele. Acho que- Tipo assim, nossa, ó o que aconteceu. Ele não é sei o tipo quê. mais aquele Ele cara vai- que escuta muito E não fala menos, nada, e isso. fala menos. Ele fica mais calado na dele, escuta muito que os outros falam ao redor dele. Quem mais que falta aí? Tem a amiga dela. E o outro amigo. É o mais novinho que gosta de música. A amiga que é, tipo, da paz. Tipo, mó da paz. Ela acredita em. Vida pelo amor? Não, num ciclo. A vida e morte, morte e vida, a gente sempre está nesse ciclo Isso, sempre vai acontecer. de que alguma coisa vai acontecer, né? E exatamente voltando para isso, a gente vai ter personagens que veem a vida, que veem a morte, e personagens que, uma, focada na vida, Que quer a vida. que quer a vida, mas assim, ela quer a vida para o trabalho, não para curtir a vida. O irmão já é meio que o inverso, né? Ele já quer mais curtir a vida, Quer aproveitar aproveitar o tempo que tem. Aí e os outros ficam meio que por ali, Tem um intermediário. Vão periféricos, muito lado, figuras que vão, a gente vai vendo eles, vai conhecendo eles, mas é algo periférico ainda, não é tão profundo. E exatamente voltando para esse ponto ela é apresentada nesse novo universo, ela principalmente, não é colocada nesse novo universo, nesse mundo tão diferente, e que a vida tem outro significado. Dá pra gente pensar nisso, cara? Aí tem o Thomas também, né? O Thomas é curioso, né? Porque o Thomas Nossa, ele é o zoado, assim, da turma. Só que aí depois, quando ele morre, fica muito estranho. Eu Totalmente vi estranho. uma coincidência aí com ele, com a colega que tá no meio desse turma aqui agora, né? Mas eu não vou citar nem nome, né? Eu vou deixar esse mistério aí no ar pra vocês. Ah, tá. Não, agora eu quero saber, fala. Eu tô lendo pra descobrir que fala. A Vanessa falou um negócio ali, ó. Ele O que é que você mais falou? uns dos zoados. Tipo, gosta de zoar, só que ele morreu e ficou, tipo, com medo, não queria se isolar de tudo. Parece que Pedro? Só um pouquinho coisa. Não, o legal do Pedro é que, assim, até algum tempo atrás, agora esse ano até que nem tanto, mas até um tempo atrás, o Pedro, ele se zoava o tempo inteiro, né? É porque esse tempo agora ele tá na sala da namorada. Não, tipo, não pode se zoar tanto. É muito complicado. Ele não pode se zoar tanto. Tanto. A Aline bate nele. É difícil, né? É Mas difícil, o mas é a Pedro se vida, né? zoava o tempo inteiro, né? O cabelo que o diga, né? Mas é que tá, todos esses personagens têm um quê de vida e um quê porque talvez queira morrer. Todos. Todos eles têm um quê de vida e um quê de querer morrer. Ou de não querer morrer. né? Menos a Linha que não quer morrer. E assim, eu acho que o mais legal dessa narrativa do quadrinho é que ele vai te levando de uma maneira tão gostosa. Ele fala de um tema pesado, Brincando, De né? modo leve. de modo leve. O traço que eles utilizam é maravilhoso. É um traço fidedigno, mas que tem um pouco de caricatura também. A escolha... Procurou um defeito a mais, assim, pra focar em cada personagem.
E outra coisa, o tom, a ideia de usar o escuro, tom, ele não é preto e branco, Todo quadrinho é tipo mas azul, todo o quadrinho ele tem tom azulado. uma pigmentação de azulado muito forte. Então Ele tá à noite. ele não é preto e branco. Ele é colorido. Ele é do claro pro azul escuro. Não é exatamente isso, né? E as letras também, que a Vanessa aqui está mostrando uma partezinha dele, as letras também escolhidas, elas fazem sentido, né? Aquele momento de se preocupar com a letra também, com a fonte que vai ser utilizada. Então a gente tem um quadrinho que ele é pensado para todo ele ser integrado. Ok? Uhum. Mais alguma coisa como ideia? Deixa eu ver. Não. Mas, Mais alguma coisa? não. Já falei demais, gente. Vamos pensar em alguma coisa aí com morte, vida e sei Esse lá, conflito. esse conflito aí entre os dois. Daqui a pouco a gente volta. É isso aí. 98,1 FM, Utopia. Muito bem. Vamos àquele momento grandioso do programa chamado Momento à Parte, que tu gostou. Começa por quem? Eu, tu, nós, vós, eles. Vanessa. Vai, Vai. Vanessa! Cara, você tem que chamar igual o meu primo me chama. Coleguinha. Chama Vanessa. Coleguinha. Seus olhos. Vai! Nessa. Momento de raiva, calma. Ai. Tem uma parte, né, depois que ela acorda, né? Ela tá morta, que já aconteceu o acidente e ela vai rever tudo que aconteceu. Aí, de repente, uma voz, a primeira noite é a pior. Já vi muitas pessoas passarem por isso e as memórias, então, chegam. Aí, depois, né, disso tudo, dessas tribulações todas aí, ela chega assim, ela tá correndo, aí para num lugar onde o carro tá acidentado. Para de olhar pra mim assim, Bruna. E ela, eu morri. Aí foi aí que ela descobre que tá morta e o homem vem falar, né, assim, estando pronto ou não, a gente morre, né? Aí, desculpa, não quis assustar. Aí ela, eu não posso estar morta, eu tenho reunião terça-feira. Ela só pensa Cara, aí ele, A pessoa pode reunião, preocupar com tantas você coisas, tem umas mas prioridades não. esquisitas, tipo, ela era muito focada no trabalho. Workaholic, né? Muito. Minha parte foi essa. Quando ela descobre que morreu. O que E deve ela ser- chega, torna em si, eu morri. O que deve ser uma coisa cruel, né? A pessoa de repente entender que morreu. Assim, Isso. é Passar óbvio, né? tempo, você Aquela coisa meio rever óbvia. todas as A gente não, lembranças. nós não morremos ainda, É. mas a gente também não sabe como é que é o outro lado. Isso, aí... Se existe ou não. Então. Mas, cara, deve ser meio louco, tipo, morri. Ela só cai em si quando vê o local do acidente, Local do o carro. acidente, o carro todo parado. coisado. Agora é a Bruna, não? Não é ele. Ah, tá. Renan! Pode ir, Renan. Renan! O que tu tá querendo? Já falei pra você que não foi? Eu gostei da parte que ela insiste muito por suposta morte, né? Caçar um meio que ela possa voltar a reviver. Ele fala que não tem como, morreu, já era, acabou. Até que ele consegue, fala pra ela que tem uma pessoa que talvez possa ajudá-la. E ela insiste muito pra ele levar ela até lá. Aí ele leva e tal e chama ela. Aí ela sabe que aparece a noiva. Elas duas são apresentadas. São apresentados uma outra e ela quase que implora, né, a noiva Pra dar uma voltar, oportunidade. dar outra oportunidade para ela. E eu acho mais legal falar, como é que fala? A proposta que ela fez. Ela dá 7, né? Sim. 5 alianças e um galho para ela definir o destino de cada um. Se eu não me engano, ela tem até a luz do sol nascer. E eu achei isso legal porque o sol não nasce, né? É uma coisa assim que não tem muito a ver, né? Mas a luz do sol toca onde o carro está. No mundo físico, né? Quando o sol Sai toca do lá, lugar,
Acabou. Acabou, Não volta o mais. tempo dela é aquele. Que ela conseguiu. E eu acho legal nessa parte porque ela vai ter que tomar o destino, decidir o destino de cada um. Então não é só... Mas de acordo com o que eles Com o que a querem. pessoa quer. Isso, Então, porque... isso eu falo assim, não é só a questão dela, vou fazer assim com ele. É uma questão de sociabilidade. Tem que saber conviver com a pessoa, poder dialogar com ela, para saber o que ela quer e como que ela vai ajudar ele a reviver. Essa foi a parte. Quem agora? Eu. Bru. Eu gostei da parte do irmão dela, entre os dois. Porque, como eu falei no início, ele é meio que... Depois que ele morre, tipo, muda drasticamente. É quando a verdade vem à tona. E tem uma parte entre eles, que eu ainda tô tentando achar aqui, Eu vou achar. que é muito legal porque mostra, querendo ou não, mesmo ela sendo muito focada em outras coisas e acabando esquecendo outras, mostra a cumplicidade, mostra a relação entre irmãos, que é quando ela vai decidir o destino dele e ele escolhe um, e esse que ela escolhe, ela acaba, como ela vê que o destino dele não vai ser muito agradável, ela acaba se colocando junto com ele. Tipo, se ele vai passar por isso, então eu também vou. Ela meio que toma as dores, toma a responsabilidade por ele. Eu achei Coisa essa de parte- irmã mais velha. Eu não faria isso. Mentira, Breno. Amo você. Falsidade, Amo você, meu irmão. Ele não vai ouvir. Ele vai ouvir. Talvez. Não. Só que alguém mostrar. Ninguém vai fazer isso. Mas enfim, eu acho que foi essa parte aqui que eu gostei bastante. Pedro. Vamos lá. A parte que eu mais gostei, por incrível que pareça, Ele vai contar spoiler. Não, o Pedro não consegue. foi o final. Tô falando. Cuidado com o final. Porque, sem dúvida, é surpreendente. Ele te mostra uma perspectiva totalmente diferente daquilo que você tinha visto e do que você pensava. Tem costume de ver, Sim. pensar. Né? E, além de tudo isso, ele ainda te deixa com uma pulga atrás da orelha em relação a cada personagem. Ou melhor dizendo, em relação à irmã e o irmão. Sobre o que realmente irá acontecer com eles. Sai dos clichês. Sim. Tomara que tenha um dois, né? Pra... Até o sei. Até o final, é mal. Até o fim dois. Até o Sabe fim que nós 2. podíamos, já que tocamos no questão de uma continuação, nós podíamos dar um nome para a continuação? Talvez aqui um deles escutem assim, no meio do programa, né? Calma. Bom, Até o gente, fim 2 não. então é isso. Tipo, se vocês tiverem interesse, leiam, que vocês vão se surpreender. Sim, vocês vão se surpreender no final. É isso daí. A parte dele é o final. É, Eu tô tocada, cara. Meu Uma das partes que eu... Toda vez que eu for no livro, eu vou preferir só o final, desculpa. Só o final, pra mim não falar quase nada, sabe? Uma das partes que eu achei mais incrível, e aí é um detalhezinho, aquele, talvez aquele momento legal, onde a sempre esqueci da personagem, caramba. Não, a amiga dela, Ah, que ela fala do... A Vanessa. Vanessa. A Vanessa. É Vanessa. Oi. Não, que é Vanessa, que é Vanessa. Pois é. Ah, não. E ela começa a explicar sobre o que é o universo, o que é tudo. Não é que a gente, na verdade, nós vivemos em ciclos e mais ciclos de vidas e existências. Para quem curte muito o lado esotérico, aqui é um delírio total. Assim, vai ver referências em cima de referências e vai curtir bastante essa ideia de que, no fundo, a gente vive num eterno ciclo de reinício. Numa que escada que é muito uma ideia muito próxima do shintoísmo. Não é o mesmo da religião hindu, de que você nasce, morre, nasce novamente, renasce, até que uma hora você vai alcançar a sua iluminação. Então vai chegar um momento em que você vai partir desse para um outro plano, o que para ele seria o nirvana, né?
um novo entendimento. Eu acho isso muito interessante porque ele, num quadrinho que é leve, ele trata de temas pesados O tempo o todo. tempo inteiro. E afinal de contas, voltar ou não voltar? Para terminar o programa de hoje, Voltar. Vanessa, vai nessa. Amor de nossas vidas. Uau. Cidades, olha. Obrigado. Cara, foi lá no topo. Eu queria morrer agora, cara. Hoje Sério. o programa é pra falsidade. E aí? Meu Deus. Tirando as partes que nós gostamos, o É. resto... No resto, Voltar ou não voltar? voltar ou não voltar? Nossa. É difícil, né? É difícil responder. Porque às vezes você tá num momento que você queria não voltar. Aí às vezes você quer uma continuação daquele momento. Aí você não sabe. Depende do momento que você morrer. Bru, Ai, tô com a Vanessa. É, mas é isso, é muito complicado falar de morte, falar se você quer voltar ou não. Se você depende das suas crenças, se você acredita na vida depois da morte, ou se você acredita que você vai voltar depois, essas coisas, reencarnação, aí depende muito. Pedro e Renan, já que as duas foram juntas, né? Será que vocês dois têm o mesmo pensamento? Eu acho que não, né? Mas vamos ver. Voltar ou não voltar? Bom, depende muito de 2 fatores. O jeito da morte em primeiro lugar. Porque, tipo, vamos supor que se eu morrer, vamos supor que hoje. Claro que eu vou querer voltar, porque eu não vivi quase nada da minha vida. Agora, vamos supor que se eu morrer daqui a 50, 60 anos, não vou querer mais voltar. Então, depende da situação. Às vezes Depende você tá da situação. doente Sim. sofrendo quando tá em vida, você Entendeu? vai preferir ficar em morte, né? Sim, Quando claro. jovem, volta. Quando Quando velho... jovem volta, quando velho... Vai, Vai. segue o rumo. Liga. Já Deu- Segue o ciclo, segue o ciclo. Segue o ciclo, segue o fluxo. A ideia do fluxo foi do Renan. Renan, né? É, o Edson não tem essa capacidade de falar isso. De vez em quando que ele fala, mas é difícil. Mentira, ele não fala. Fluxo. Porque tira o tio, vai nessa. Vai no fluxo. Vai Não, nessa. continua o fluxo. Não, Não. não fala isso. E aí? Volta ou não? É quase o Pedro, só que tem algumas coisas diferentes, porque morrer joga dependendo da ocasião que você tá. É isso que eu falei. Que nem você tá tranquilo, minha vida tá boa, eu tô feliz do jeito que tô, eu não quero continuar. Morreu, não, eu decido voltar. Mas se você estiver doente, prostrado, leproso, que nem muitos falam, é melhor partir a poupar o trabalho dos seus pais, alguém. Até leproso de espírito. É. Tipo, sem aquele coisa, sem uma paz. sei lá. Uhum. É a vida. Mas- tipo... sei lá, eu sou sempre do contrário. Eu não gosto de fazer tudo que os outros fazem. Se nem Vanessa, eu falo, talvez não voltaria. Eu voltaria, porque eu queria saber, eu morri, Até onde eu mas- vou. até onde eu consigo ir, o que é que eu consigo fazer. Mas aquele foi o Até seu onde fim, eu né? consigo... quais são as minhas metas que eu consigo atingir ainda. Eu preferia voltar. Então tá, o Renan voltaria. É. Eu e a Bruna, dependendo da ocasião, nós E... voltaríamos. Muito bem. E o Edson? Eu E o Edson? Eu sigo. Ah, segue o Sempre. fluxo. Não é nem seguir o fluxo, mas eu tenho um entendimento de que se acabou, Acabou. acabou. Ah, tá. Tava na hora dele. Tava Tá, na ele hora, deu, o meu momento foi aquele. Pra onde eu vou, o que vai ser depois. Acredito sim, pode ser estranho, mas eu acredito sim em algo posterior, tenho minha fé, tenho minha crença. Por que você acredita? Sei lá. Mas eu acredito realmente que é pra continuar. É um ciclo. O que foi, ficou. Foi necessário, mas o que vem agora Igual a que os- Vanessa do quadrinho. Né? é igual a Vanessa do quadrinho. Continua, ok? Pra terminar, a música que você falou Ai, cara, que você mostrou. Vai com a fera. é Ai, Human. caraca. Human. Uma. Hang on alguma coisa. É o... Oi? Hang on Bone Man, com Human. E vamos com The Scientist, da banda Coldplay. O vídeo é maravilhoso. Programa Quadrinhos indo embora. Bru, Tchau! vai. Tchau. Pedro, Tchau, gente. Até a próxima. Renan. Eu vou interromper o Pedro, o Edson. Você não apresentou aí o Pedro. Você Verdade. apresentou o Pedro. Você de fora. Tá bom. Oi, gente. Tchau, gente.
Até a próxima. Nossa. Bom almoço a todos.